direcionada para os homens. E eu gostaria que você, a princípio, o texto que nós vamos meditar é 1 Reis, capítulo 21. Se você quiser abrir, 1 Reis, capítulo 21. Enquanto você procura, eu gostaria de ler um versículo que está em Gênesis 3, 9, que diz assim: o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Eu gostaria que só ficasse de pé os homens, todos os homens. As mulheres podem sentar, menos eu. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Irmãos, vamos ler uma porção da palavra do Senhor de 1 Reis, no capítulo 21. Nós vamos ler 1 Reis 21. Nós vamos ler o capítulo, a partir do verso 17. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: levante-se, vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse. Fale com ele, dizendo: assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança? Fale também o seguinte: assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue, sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias: então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu: achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Vamos ler o verso 25 e 26. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Deus nosso Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor, e nós trememos e tememos diante da tua palavra. Pai querido, Pai santo, Santo Deus, pedimos a palavra que procede da boca do Senhor. Pedimos, Deribiandarabás, a palavra que está no teu coração para este tempo, sobre este povo, sobre estes homens que o Senhor estabeleceu nesse tempo para fazer a diferença nesta geração. Senhor, eu peço que o Senhor os capacite, e eu te agradeço pelo teu grande amor, e pela tua graça que nos envolve através desta palavra, palavra que nos desperta nesta noite para o conserto, para o arrependimento, para a visão ampliada, para uma nova direção, para uma nova perspectiva, para o nosso bem, para o bem dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa descendência, porque o Senhor é o Deus de geração a geração. O Senhor tem compromisso com a nossa geração, o Senhor tem compromisso com o teu povo, e eu te peço, Senhor, que o Senhor me capacite a falar somente aquilo que é da tua vontade. Senhor, o Senhor sabe quem eu sou, mas eu quero te pedir, Deus, que o Senhor me use na instrumentalidade do teu Espírito, no nome de Jesus. Podeis assentar. Irmãos, quando Eva pecou, Eva desobedeceu o que Deus mandou, não aconteceu nada. Nada.
Mas a Bíblia diz que Eva não só desobedeceu a Deus, mas ela pegou o fruto que Deus mandou não comer e levou para o marido. E quando ela levou para o marido, a Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram. E eles perceberam que eles estavam nus. E eles se esconderam da presença do Senhor. O que é mais importante para você? A sua esposa? O seu ministério? O seu sucesso? O seu ego? O que você quer? O que é mais importante na sua vida? É a presença de Deus. Mas a presença de Deus é do jeito de Deus. A presença de Deus, ela precisa da nossa entrega e submissão. E com a queda do homem, com a desobediência da mulher e depois a desobediência do homem, eles fugiram da presença de Deus. E Deus foi até o homem. E Deus falou: Adão, onde você está? E eu vim nesta noite dizer para os homens desta igreja: onde você está? Meu irmão, quando você chegar diante de Deus, Deus vai requerer de você o cuidado com a sua esposa, com os seus filhos. Deus vai requerer de você. A responsabilidade é sua, a autoridade é sua, e ela foi estabelecida na eternidade por Deus Pai, em concordância com Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. E as coisas não mudaram, mudaram no mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo, ele tem um outro controle, um outro entendimento, um outro evangelho, uma outra leitura da palavra de Deus, que parece, mas não é. Que tem cara, mas não é. Que tem roupa parecida, mas não é. Que tem comportamentos, mas não é. E o que nós temos precisado muito nesse tempo é discernimento. E eu quero dizer para você, homem, que não é fácil ser homem nesse tempo. Não é fácil. É muito difícil. Eu imagino que sobre vocês é uma pressão. Porque muitos homens têm sido criados, poupados por suas mães, super protegidos. E isso gera homens enfraquecidos, homens dependentes, homens tímidos, homens acuados, homens dominados por mulheres fortes, mães fortes que tendem a se casar com mulheres dominadoras fortes também. Porque o pecado estragou muita coisa. Mas o Senhor quer que você entenda hoje, que você se lembre. Deus me trouxe aqui para te lembrar que Deus vai requerer de você, homem. Tudo que Ele te confiou. Tudo que Ele te confiou, Ele vai requerer de você. Como Ele requereu de Adão. Quando Eva decidiu pecar, desobedecer, não aconteceu nada. Mas quando Adão desobedeceu, tudo mudou. E Deus chamou ele primeiro. E eu quero compartilhar com os irmãos hoje uma história muito difícil, muito triste. Mas é uma história bonita, porque é uma história de quebrantamento. É uma história de arrependimento. É uma história de um Deus que volta atrás na sua palavra. E nós, como seres humanos, às vezes a gente está tão impregnado de soberba, de arrogância, de orgulho, que a gente não quer voltar atrás, que a gente não quer mostrar a nossa lepra, a nossa vulnerabilidade.
Mas Deus que é santo, que é o santo Deus, ele volta atrás. Quando ele vê um homem arrependido, um homem quebrantado, um homem que está indo numa direção e retorna para outra direção. E eu não estou falando aqui, para quem entende matemática, não é 360 graus. Porque se você andar 360 graus, você vai parar no mesmo lugar. Mas se você andar 180 graus, você está aqui, você vai para lá. Se você está aqui, você vai para aquele outro lugar, quer dizer, outra direção. E para você conseguir ser esse homem que Deus deseja que você seja, porque a autoridade Ele já te deu, então use a autoridade. Você precisa se render no jejum, no propósito com Deus, na oração e buscando na palavra, porque senão você vai sucumbir. Porque senão você vai ser enredado. Você vai ser convencido, sabe por quê? Porque nós somos espirituais, mas nós temos a nossa guerra com o homem carnal. E como homem carnal, nós temos as nossas inclinações. Tem coisa que a gente quer demais, e Satanás sabe que a gente quer. E ele sempre fica tentando nos fazer cair e pôr o pé no laço daquilo que a nossa carne quer demais. Porque a nossa carne, ela guerreia, ela milita, ela compete com o nosso espírito. E foi isso na vida do rei de Israel, Acabe. A Bíblia diz que não houve um homem, nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Jezabel já morreu, mas o espírito de Jezabel, ele impera. Mulheres dominadoras, mulheres manipuladoras, mulheres convincentes, mulheres que querem tomar a frente na vida dos seus maridos. E não sabe você, ou não sabia você, que você vai prestar conta diante de Deus sobre isso. Sabe o que aconteceu? Acabe um dia, olhou para uma vinha e falou, eu quero aquilo para mim. Eu sou rei, eu posso, eu tenho poder, eu tenho condição, então eu vou. Ele cobiçou, ele invejou, ele desejou. Irmãos, e nós somos cristãos, nós estamos dentro da igreja, mas muitas vezes o nosso coração está cheio de inveja e de cobiça. Às vezes a gente cobiça coisas de outras pessoas, ministérios, lar, família e tantas outras coisas. E o Espírito de Deus, que conhece todas as coisas, Ele conhece nosso coração. E Acabe, ele tinha isso no coração dele. Ele cobiçou aquela vinha. Uma vinha que Nabote recebeu como herança, algo que ele recebeu dos seus pais, algo que lhe foi herdado por direito, e que ele tinha apreço, e que ele cuidava, e que ele zelava como homem, daquilo que Deus deu. Mas um homem poderoso, um homem dominado por uma mulher maligna, manipuladora e poderosa, porque Jezabel, o espírito de Jezabel é forte demais. Tão forte que o quase fez tombar Elias como profeta, porque ele cansou, porque ele quis morrer. E ele só não morreu, porque ele fugiu para o deserto, porque ele foi até o monte, buscar a face do seu Deus, e porque ele ouviu de Deus, que havia para ele um depois. Aí ele conseguiu, porque senão ele não conseguiria. Irmãos, e é só aos pés do Senhor que a gente consegue. E Jezabel viu o marido emburrado, o marido deitado, e ela falou, o que está acontecendo? E ele contou para ela, ele falou, mas você é rei, você pode. Ela massageou o ego do marido, e ela tomou a frente. E a Bíblia diz que ela começou a escrever cartas no nome do marido. Ela passou na frente. Mulher, se você passa na frente,
está errado. Às vezes seu marido pode estar até errado, mas por obediência ao Espírito de Deus e à palavra, você cala e Deus age. Porque muitos homens, eles não estão enquadrados como Deus quer. E Deus tem dado aos irmãos hoje, aos adolescentes, aos jovens que estão nessa igreja, começar uma vida diferente com Deus, para que seja bênção para a sua descendência, bênção para o povo de Deus, bênção para a igreja do Senhor Jesus desse tempo, que Deus estabeleceu. E sabe o que aconteceu? Ela tomou a frente e ela chamou anciãos e nobres, pessoas de respeito, pessoas de reputação, para que pudesse trabalhar em favor dela. E a Bíblia diz que ela instigou o povo a fazer um dia de jejum. Sabe por quê? Porque Satanás, ele é tão astuto e sagaz, que ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que Satanás nunca se firmou na verdade, porque ele é o pai da mentira, o pai do engano. Então ela fez sugere um dia de jejum. Não parece coisa de cristão? Irmão, tem muita palavra que parece de Deus, mas não é da boca, não sai da boca de Deus. Tem muita profecia de falso profeta que senta na mesa de Jezabel e come e profetiza como Jezabel quer. Que profetiza para falar o meu coração, de acordo com o meu ego, as minhas vontades. E sabe o que aconteceu? Eles colocaram Nabote ali, em evidência. E começaram a acusar ele, falar para ele que ele blasfemou contra Deus. Irmão, olha que coisa suja. Usar as coisas de Deus, o nome de Deus, as práticas do povo de Deus, para destruir uma vida, para destruir uma ovelha, para destruir um homem digno, que cuidava da herança, do que o pai deixou para ele. Por causa da cobiça de um rei, por causa da perversidade de uma mulher, por causa de um homem que não se posicionava, um homem que se vendeu. Não se venda, porque vai chegar o dia que eu e você vamos comparecer diante da presença do Santo Deus. E eu acredito que o dia que nós nos comparecermos diante do Senhor, a gente não vai precisar falar nada, porque só estando na presença dEle, nós vamos discernir tudo. Toda a nossa miséria, todo o nosso pecado, toda a nossa mazela. Francis Lene, como você pode me falar isso? Citando Isaías. A Bíblia diz que Isaías era a boca de Deus, profeta. Mas um dia, a glória de Deus, a santidade de Deus o pegou. Um governo teve que morrer na vida de Isaías. Algo que governava, para que ele pudesse enxergar a glória de Deus, a santidade de Deus. E quando ele viu, ele falou: epa, eu sou sujo, eu sou impuro. E eu estou no meio de gente impura também. Por isso que eu acredito que quando nós comparecermos diante do Senhor, o silêncio dele vai falar muito. A beleza, a glória, a luz. O Salmo 36 fala: pois em ti estão as fontes da vida, e na tua luz nós veremos a luz. A luz, irmãos, que mostra nossas trevas. E nós precisamos pedir: Senhor, joga luz nas minhas trevas. Joga luz no meu pensamento. Joga luz
da minha audição espiritual, para que eu possa voltar a ouvir, e a enxergar, e a perceber, e a discernir. O que o Senhor quer que eu discirna? Acabe, ele estava cego. E aquele homem morreu, sabia? Irmão, o mal, enquanto ele não te rouba, te mata e te destrói, ele não descansa. Nós cansamos de jejuar. Nós cansamos de orar de madrugada, de fazer propósito. Mas o mal não descansa de querer matar, roubar e destruir. Quando a sujeira foi feita, usando um monte de coisas que parecia coisa de Deus, avisaram para Jezabel: Jezabel, está concluído. Ela chegou no marido dela e falou: pode. Morreu Nabote. Aí o Acabe levantou, foi tomar posse sem pagar daquilo que não era dele. Só que existia profeta. Só que existia homem de Deus. Só que existia gente que não senta na mesa e come da comida para prostituir a palavra. Derecantarabás. Ribiandarabaxéia. Irmãos, o Espírito de Deus falou com Elias. E falou: vai. E Elias, lá vai o Elias. O esquisito, o estranho, e todas as pessoas que Deus levanta para falar a verdade, muita gente as intitula como inimigos. Olha o que Acabe fala para ele no verso 20. Acabe perguntou a Elias: então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu: achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. O Senhor disciplina e corrige a todos quanto Ele ama, e todos quanto Ele chama de filho. O Senhor usou. E Elias foi sendo didático. E Elias foi falando, entregando o recado de Deus para Acabe. Sabe o que aconteceu? Deus decretou sentença de morte, derramamento de sangue, show de horrores. Irmãos, eu não assisto, nunca fui de assistir filme de terror, mas isso aqui deve ser pior que filme de terror, porque falou de sangue derramado e lambido por cães. Satanás se alegra com derramamento de sangue de homens e mulheres. Satanás quer derramar sangue dos nossos filhos, dos nossos netos. Eu vejo cães nessa perspectiva espiritual. E a Bíblia diz que quando Acabe ouve essa palavra, ele prostra. Ele tira a roupa de rei, ele reconhece, ele confessa, ele arrepende, ele muda. Aí Deus volta atrás. Gente, mas voltar atrás é vergonhoso? Não sei. Deus Pai voltou atrás por causa de Acabe. Mas voltar atrás a gente perde a moral? Não sei. O santo Deus, o Senhor dos exércitos, voltou atrás por causa de Acabe. E mandou Elias. Porque Elias era um servo. Ele não tinha título. Quem gosta de títulos são os homens. Os homens gostam de pôr títulos. A Bíblia fala que Elias era Elias o tesbita. Era o título dele. E Deus fala para ele: volta lá. E dá outro recado para Acabe. Deus volta atrás. Eu quero terminar essa ministração contando para os irmãos uma palavra que impactou muito meu coração esses dias. Eu até compartilhei ela.
Um homem tinha uma terra. Plantou uma figueira. E há 3 anos ele chegava lá para observar se dava fruto. Irmão, dom sem fruto não adianta. Os dons são irrevogáveis. Nós precisamos do fruto. E para a gente ter fruto, nós precisamos descer. Nós precisamos deixar Deus, nós precisamos nos desmanchar na mão do oleiro. E se nós estamos vaso pronto, nós precisamos ir para o fogo do Espírito, que não destrói, mas purifica, mas santifica, mas fortalece, mas equipa e liberta de coisa que Deus não tem para nós mais. E aquele homem olhou a figueira, não tinha fruto, 3 anos. E o dono da figueira falou: olha, pode cortar, viu? Corta porque está ocupando espaço. Não está dando fruto. Não está fazendo o que é para fazer. Corta. E a pessoa que cuidava daquela figueira falou: me dá mais um tempo. Me dá mais um ano. Me dá mais 12 meses, me dá mais 365 dias. E se for um ano bissexto, 366 dias. E o dono da terra falou: tudo bem, eu dou mais um ano. Se não der o fruto, se eu voltar e não tiver o fruto, eu vou cortar. As coisas de Deus são do jeito de Deus. Porque as coisas de Deus, elas envolvem ovelhas, elas envolvem almas, elas envolvem casamentos, famílias, gerações, salvação, libertação de pessoas. A obra de Deus não tem a ver com glória, com o que eu quero. Um dia Josué estava perto de entrar em Jericó, para conquistar Jericó, antes das muralhas caírem. E a Bíblia diz que apareceu um ser para Josué. E Josué pergunta: és dos nossos ou és contra nós? Ele falou: nenhuma coisa, nem outra. Porque Deus não é nenhuma coisa, nem outra. Deus não é meu favor, Deus não é seu favor, Deus é a favor dele. E nós temos que descer e submeter a liderança dele. Se nós queremos a espada dele agindo em nosso favor, e pleiteando e pelejando por nós, pela nossa casa, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Submissão. És dos nossos ou és contra nós? Josué falou: eu sou comandante do exército, nem uma coisa, nem outra.